Aleluia, glória a Deus. Quantos estão abertos para receber essa palavra? Amém. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 13, versículo 10, hoje eu quero falar sobre a cura da mulher encurvada. Um milagre que aconteceu no culto. Quantos estão aqui para receber um milagre? Talvez você não precise de receber, mas alguém na sua casa vai receber, amém? Um milagre financeiro, uma resposta de Deus, uma provisão do Senhor, aleluia. Talvez alguém está no hospital, vai ter alta, né? Em nome de Jesus, o Haroldo está lá em tratamento, vai ter alta. Eu chorei com ele, falei amanhã que amanhã você vai ter alta em nome de Jesus. E eu creio por isso falei. Aleluia. Vamos ler o que a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 13, versículo 10. Diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Olha que interessante, possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver o que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Diz-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, em que Satanás trazia presa há 18 anos? Irmãos, essa palavra ela é muito poderosa. Deus hoje quer endireitar áreas da sua vida que está talvez encurvado, áreas da sua vida que não tem rompido. Eu creio que o Senhor fará isso hoje na sua vida. Aleluia. Quem gosta de viajar aqui? Tem muita vontade de conhecer Paris. Aleluia. Chamada Cidade Luz. O que tem a ver, pastor, com essa palavra? Que me faz lembrar de uma história escrita por Victor Hugo. Em 1830 foi publicado este livro, 1831 para ser mais preciso. Quando já viram o desenho do Corcunda de Notre Dame? Uma história parecida com essa. Foi escrita para chamar a atenção das pessoas para uma catedral de Notre Dame que já havia sido esquecida. E havia ali um corcunda que se apaixonou por uma mulher cigana chamada Esmeralda. O nome desse corcunda era Quasímodo. E ele tocava o sino da igreja, chamando as pessoas para entrar. Sabe, interessante nessa história de romance, em paralelo com o milagre que nós vemos, é que nessa história, esse homem, esse Quasímodo, o nome dele, ele termina da mesma forma, sem cura. Ele termina sem resposta de Deus. Mas na Bíblia, neste milagre que nós vemos, depois de 18 anos de uma mulher perseverante e um culto que ela não falta, lá estava o seu milagre. Lá ela recebeu uma resposta da parte do Senhor. Lá ela foi curada completamente. Aleluia. Diferente da história aqui que foi escrita em 1831,
Essa história foi real e aconteceu, e vai acontecer também com muitos aqui hoje. Você que veio aqui com enfermidade, você que veio aqui hoje entristecido, abatido, desanimado, talvez cheio de dívidas, sem esperança. Tem pessoas que a ansiedade tem tomado conta delas, e elas têm vivido uma vida sempre olhando para baixo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Hoje o Senhor vai endireitar áreas da sua vida que há muito tempo você tem tentado lidar com elas e não tem conseguido. Posso ouvir um amém? Primeira coisa que nós vemos, o milagre no culto, ele nos ensina algumas coisas. Ele nos ensina a importância de sempre estar presente no culto. Glória a Deus, que bom que você está aqui hoje. Que bom que o Senhor trouxe você aqui hoje. Não foi você que quis vir, o Senhor trouxe você aqui para falar com você. E você não vai voltar para casa da mesma maneira, amém? A vida aqui hoje para você, você vai voltar com o coração aquecido, você vai voltar com os olhos abertos, você vai voltar com uma resposta de Deus para a sua família. Aquele homem, aquela figura excluída da sociedade, alvo de preconceitos, que chamava a atenção das pessoas para uma igreja. Assim também essa mulher excluída da sociedade da qual ela vivia. Mas o milagre chamou a atenção para Jesus. Este é o propósito do milagre: chamar a atenção para glorificar o nome do Senhor, chamar a atenção dos religiosos, chamar a atenção para mostrar que Jesus ainda cura, ainda restaura, ainda liberta, que o nosso Senhor ama surpreender os seus filhos. Então Ele tem cura para você, sempre tem uma resposta de Deus para a sua vida, há esperança para a sua casa. Então você hoje vai voltar para a sua casa cheio de fé e vai experimentar de milagres. Aleluia! Lucas, que escreveu esse texto, essa história, por ser médico, Lucas era muito detalhista, o mesmo que escreveu o livro de Atos. E ele então faz questão de mostrar alguns detalhes. E é interessante que quando você vai ver o livro de Lucas, todos os milagres relacionados à doença, à enfermidade, ele é mais preciso, porque Lucas era médico. Então ele dá uma ênfase e dá detalhes diagnósticos das curas que Jesus fez. Esse mesmo milagre que foi escrito em outros evangelhos, mas ao ser narrado por Lucas, ele evidencia a glória do nosso Senhor. E aí, olha que interessante, toda vez que você for ver na Bíblia, há uma diferença de enfermidade e doenças. As enfermidades estão relacionadas a espíritos malignos. Abaixe mais um pouquinho o fundo, por favor. Na live fica bem alto. As enfermidades estão relacionadas a espíritos malignos. E muitas vezes Jesus não curou pessoas, Ele expulsou demônios e as pessoas foram curadas. Então as doenças, elas estão relacionadas a doenças físicas, que vêm mesmo do físico, do seu corpo. Mas a enfermidade, ela tem a ver com uma doença psicossomáticas, né, que acontece na mente, na sua alma, e depois ela começa a manifestar no corpo da pessoa. Era o que essa mulher vivia. Vivia uma doença não somente do corpo, mas também da sua alma estava aprisionada. A sua alma estava cheia de angústia, a sua alma estava cheia de problemas. Tem muitas vezes passamos por lutas constantes,
coisas acima da nossa capacidade. Muitas vezes, com a nossa força, queremos endireitar áreas da nossa vida que está encurvado, mas nós não conseguimos. Olha o que a Bíblia fala no versículo 11: de modo algum conseguia endireitar. Ela esforçou muito, ela tentou várias vezes, ela tentou vários métodos. Talvez hoje tem pessoas que têm pagado caro cursos, palestras, tem pagado caro em muitos outros lugares, tem se esforçado muito, tem procurado profissionais da saúde, e procure mesmo, devemos procurá-los. Como aquela mulher do fluxo de sangue também há 12 anos, mas não poderia se curar, mesmo gastando todo o seu dinheiro com os profissionais. Essa mulher com essa doença, essa enfermidade, na verdade, não conseguiu pelos seus métodos. Tem muitas pessoas aqui que estão cansadas, têm tentado várias vezes, de várias formas, se livrar das dívidas, mas não estão conseguindo. E a ansiedade, as preocupações, os medos têm roubado o sono, têm tirado a paz, e sempre vive sem expectativa, sem esperança. Tem pessoas que estão lidando com enfermidades há tantos anos, que eles acostumaram com elas. Tem pessoas que já não mais vê o seu problema como enfermidade. Você quer ver um exemplo? Às vezes alguém está numa cadeira de rodas, às vezes até nasceu assim, ou ficou com algum problema. Mas aí ele, quando nós fizemos o apelo, ele não vem à frente para ser curado, porque ele pensa que é normal, ele já se acostumou. E Deus ainda quer realizar milagres. Deus quer dar vista aos cegos, Deus quer levantar paralíticos, Deus quer ressuscitar mortos, Deus quer fazer milagres para que Ele seja glorificado. Mas tem pessoas que já acostumaram, porque já tem 18 anos que eu estou assim. Pois é, seu testemunho, João? O João Henrique, nós estávamos no seminário há 14 anos, 13 anos atrás, 13 anos atrás, 12, 13 anos, eu conheci o João Henrique lá no seminário. Uma vez nós estávamos na aula de Atos. O João teve um acidente quando era pequeno, né, João? 2 anos de idade. Um carro invadiu a garagem da casa e ele e a sua prima perderam, né, a perna. E aí nós assistindo a aula de Atos, nosso coração cheio de esperança, né, de fé. Eu lembro que nós oramos por ele e a perna dele cresceu, foi 18 centímetros. 11 centímetros e meio, instantaneamente, aleluia. E trouxe problemas, né, naturalmente falando, porque a perna dele é muito caro, é um preço de um carro. E aí ele teve que ter outra perna, porque a dele não tem ajuste, né? Perna não tem ajuste. Ninguém espera que cresça, mas cresceu 11 centímetros, ele teve que procurar uma outra perna, né, João? 11 centímetros e meio, instantaneamente, aleluia. Deus faz milagres. Deus faz milagres. Então, depois de tantos anos, né, cresceu. Mas por que o Senhor faz isso? Para mostrar que Ele pode fazer ossos crescerem, tendões crescerem, nervos, músculos, pele, tudo Ele faz. Ele pode criar todas as coisas. Então eu quero chamar sua atenção aqui, porque Deus quer fazer milagres nas nossas vidas, na sua casa. Mas creia nisso, aleluia. Creia que o Senhor, Ele ainda faz milagres. Aquela mulher de 18 anos não faltava ao culto. Aquela mulher sempre estava presente nas reuniões. Aquela mulher, mesmo com problemas, ela estava lá, firme e forte na palavra de Deus. Ela tinha todas as razões para se acostumar, para aceitar. Mas ela ia.
sempre para poder receber cura. Quantas vezes o menor problema se torna empecilho para estarmos no culto? Um dia falta porque está sentindo alguma dor. Um dia falta porque está muito quente. Outro dia falta o culto porque está muito frio. Outro dia porque está chovendo. Outro porque está muito cansado. Tem gente que falta até porque não tem roupa para ir e não vai, porque fala que está sem roupa. Diga misericórdia. Até hoje nós conhecemos uma expressão, né? Fulano deu tumé no outro. Quando já ouviu falar dessa expressão? Porque o dia Tomé resolveu não ir na reunião. O povo estava sendo perseguido, estava com medo da perseguição, e ele pensou: vou ficar em casa melhor, não vou sair de casa não, está tendo muito problema lá fora, vou ficar aqui quietinho. E aí o dia que ele falta a reunião, é o dia que o Senhor apareceu, atravessando portas e paredes, e diz: que a paz seja convosco. Olha a reunião que Tomé foi faltar. Perceba, entenda algo. Tem gente que está com problema, e ele se entrega, não sai de casa. Mas aquela mulher enfrentava essa luta diária. Mas ela dizia assim: quem sabe esse culto será diferente. Tem pessoas que rotularam os cultos e dizem: todo culto é igual, todo culto é a mesma coisa, não vai acontecer nada demais, não vou perder nada se eu faltar. Mas essa é a mentira que o diabo coloca na mente de muitos. Como diz Charles Spurgeon: ninguém se banha na mesma água do rio. Toda vez que você está debaixo da presença do Senhor, é diferente. A palavra toca você diferente, o louvor toca você diferente, o culto não é igual. Aquela mulher poderia ter pensado nisso, mas um culto é a mesma coisa. Aquele mesmo pregador, aquele mesmo ministro de louvor, aquela mesma liturgia, aquela mesma sequência. Primeiro é assim, depois acontece aquilo outro, depois tem a oração, e aí tem a palavra. Isso é uma visão muito carnal e natural. Sempre devemos vir para o culto com uma expectativa de algo novo. Sempre devemos vir porque nós estamos aqui para cultuar o Senhor, e Ele está presente em nosso meio. E aonde Jesus está, milagres acontecem. O lugar não pode permanecer o mesmo, porque Ele está presente. O Rei da Glória, Senhor, Criador de todas as coisas, está aqui hoje. Devemos ter a percepção da Sua presença no nosso meio. O meu Senhor está lá, e Ele ama curar, Ele ama fazer milagres, Ele ama surpreender. E eu vou para receber a minha cura, eu vou para ter resposta da parte de Deus. Independentemente de quem vai no culto, quem estará pregando, eu vou lá porque o meu Senhor está presente. Amém? Não sacrifica o culto. Talvez você tenha muitos anos que está enfrentando a mesma luta. Eu tenho uma boa notícia para você. Quem sabe é hoje, Deus já disse sim, e você vai ter uma resposta ao chegar em casa. Quem sabe é hoje, o Senhor vai te surpreender, porque Ele ama fazer isso. Aleluia. Talvez você tenha perdido a comunhão com os irmãos. Talvez você está se sentindo acusado, está se sentindo longe de Deus porque não orou o suficiente. Tem pessoas que acham que são indignas de receber alguma coisa do Senhor, porque elas pensam que Deus está procurando uma performance delas, e elas se sentem sempre em dívida com Deus.
acham que as suas respostas, as suas orações nunca serão respondidas, que Deus virou as costas, e elas pensam que Deus está longe, indiferente, assentado no seu trono. Não! Ele responde a sua oração. Sempre quando você ora, instantaneamente Ele está ouvindo. E as taças celestiais estão sendo cheias, mas chegará um tempo que ela será derramada sobre a sua vida, e haverá uma resposta de Deus poderosa. Haverá um sim, sempre há um sim do Senhor para abençoar você. Então nunca pense que a enfermidade é algo comum. Deus não chamou você para ficar doente. Ele levou na cruz todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas nossas pisaduras nós fomos sarados. Então, independentemente de como está a sua vida, mesmo que você acha que não fez o suficiente, Deus não está olhando isso. Ele está olhando o seu coração neste momento. E você é filho dele, e Ele quer fazer milagres na sua casa. Tem resposta para você, tem alegria para você nesse tempo. Eu já posso ver você dando o seu testemunho cheio de alegria, porque Deus operou, Deus fez o que era impossível. Você talvez investiu muitas coisas, mas não foi capaz de resolver o seu problema. Mas Ele vai resolver o seu problema nesses dias. Ele vai abrir portas que estavam fechadas. Amém? Aleluia! Olha que o livro de Hebreus 10:25 diz: não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Naquela época já tinha pessoas com um péssimo costume de ficar sem congregar. Há 2000 anos atrás, você tinha pessoas que tinham um hábito ruim de faltarem aos cultos. Nós temos um só por semana. Temos células nas casas, mas aqui toda a igreja reunida é um por semana. Eu acho muito pouco. Acaba o culto, eu fico pensando: Senhor, semana que vem que eu vou estar com os irmãos no domingo, vou ver todo mundo de uma vez só. Sabe? Eu tenho falado para os irmãos aqui, a quinta-feira vai virar um culto de oração, aleluia. E o Senhor está movendo aqui nas quintas-feiras. Está tendo um ambiente de presença, de glória, de unção. Vai crescer cada vez mais. Venha estar conosco. Segunda coisa, o tempo não limita o poder de Deus. Quanto tempo aquela mulher estava com enfermidade? 18 anos. Você sabe, quando se trata de coisas boas, o tempo passa muito rápido, não é verdade? Você quer ver se está com pressa e você aperta o botão do elevador, parece uma eternidade para ele chegar no andar que você está, não é assim? Ou quando você está preso no engarrafamento, 10 minutos de trânsito parece uma eternidade. Ou quando você está com alguém no carro levando para o hospital, parece que demora demais aquele caminho que é tão comum. Tudo que é ruim, o tempo demora a passar. Tudo que é ruim, parece que o tempo não passa. Quando alguém está sentindo dor, por exemplo, está lá numa fila de hospital, esperando ser chamado, parece que o tempo não passa. Coisas boas é injusto, né? O que é bom passa rápido, o que é ruim parece demorar muito. Agora imagina aquela mulher, 18 anos, sentindo dor na coluna. 18 anos. Não era uma curvatura assim. Esses dias eu vi uma moça na rua, eu lembrei dela. Era uma curvatura assim que elas andavam. E algumas nem colocavam as mãos para as costas e andavam desta maneira assim, encurvada desse modo.
O diabo tem feito com que muitas pessoas vivam uma vida encurvada na depressão, na ansiedade, encurvada naquilo que é comum, natural, sempre com um olhar para baixo, para o negativo, para o pessimismo, sempre tem uma murmuração, porque estão encurvadas, sentindo dores constantemente, não dormem direito. Sabe, normalmente nós homens, depois de muito tempo com o mesmo problema, tem pessoas que acham que não tem mais jeito. Lázaro estava há 4 dias sepultado naquele sepulcro, mas uma palavra do Senhor trouxe vida quando Ele disse: saia para fora. Por que fez questão de falar que era 4? Porque não tem mais jeito, naturalmente. Uma coisa é morrer ali alguns 2-5 minutos, orar por ressurreição, mas depois de 4 dias já está cheirando mal, o corpo entrando em decomposição. Deus fez um milagre, não importa o tempo. A mulher do fluxo de sangue já havia 12 anos sofrendo daquele mal, mas o Senhor a curou. O paralítico, olha, pasme, o paralítico de Betesda estava há 38 anos com aquela enfermidade, todos os dias no tanque, esperando que alguém jogasse ele nas águas para ser curado. Todo dia aquela mesma expectativa: eu vou no tanque. Eu creio que já até dormia lá, já morava lá, já amanhecia lá, esperando que alguém empurrasse ele para ser curado. Quanto tempo? 38 anos. Mais do que eu tenho de vida. 38 anos esperando uma oportunidade, esperando de alguém natural que não poderia curá-lo, mas o Senhor foi até ele. Assim também você, tem quanto tempo que você está orando para a salvação de alguém? Tem pessoas que têm orado 10 anos por uma cura. Tem pessoas que têm orado há 20 anos por uma resposta. Você está aqui me ouvindo, você tem esperado em Deus quanto tempo? Talvez 2 meses para alguém é muito tempo. Talvez 2 anos, 5 anos, eu não sei quanto tempo você está enfrentando esse desafio, esse desemprego, essa crise no casamento, essa crise de alma, essa crise no seu ministério. Quanto tempo você tem lidado com a frieza espiritual? Quanto tempo tem vivido uma vida comum, natural? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Mas Ele escolheu hoje, porque o milagre acontece aqui no culto. Posso ouvir um amém? E Ele irá fazer na sua vida aquilo que você não tem experimentado. Olhos fechados, uma vida comum, sem alegria, sem esperança, tem lidado com a angústia, tem lidado com a insônia, a depressão. Eu não sei quanto tempo, mas o Senhor escolheu o dia de hoje para falar assim para você. Há uma resposta dos céus para a sua vida. Aleluia. Então a Bíblia mostra isso. A origem não era natural, a origem era espiritual. A origem era opressão, possessão. A origem de muitos problemas que você está enfrentando é espiritual. Chega uma hora que tem que dizer um basta. Senhor, eu preciso hoje da minha cura, eu preciso hoje da resposta, eu preciso hoje, ó Deus, de ver essa mudança. Quantas pessoas que não percebem isso, que o problema é espiritual. Muitas vezes eu olho o problema das pessoas e eu falo: isso é espiritual. Não é comum, sempre essa mesma resistência, os mesmos empecilhos, as mesmas desculpas de sempre, impedindo você de crescer, de avançar, de responder ao Senhor, de responder ao chamado. É sempre uma timidez absurda, um retrocesso. Sabe, irmãos, isso é espiritual. O diabo tem encurvado pessoas para não responderem a Deus. O diabo tem paralisado pessoas. O diabo tem feito que as pessoas olhem sempre para baixo.
sempre olhando para o negativo, é hora de olhar para os céus, porque é de lá que vem o seu socorro, é de lá que vem a sua esperança. Então aqui havia três níveis que estava agindo essa enfermidade. Primeiro, no corpo, sentia dores, problemas físicos. Eu estava orando esses dias e Deus falou algo muito forte comigo. As pessoas, elas estão tão insensíveis que elas estão tendo muita dificuldade de ouvir a voz de Deus. Quantas palavras proféticas são liberadas aqui, quantas orações são feitas, mas as pessoas, elas estão levando tudo isso no modo automático. É porque estão acostumando com o tempo, estão acostumando com a liturgia, estão acostumando com a palavra, estão acostumando com as células, estão acostumando com o louvor, estão acostumando com a vida, uma vida que não é a vida que Deus preparou, uma vida comum, natural. Deus chamou você para ter vida e vida em abundância. E aí Deus, é como se Ele dissesse: eu quero fazer milagres, eu quero liberar dons, eu quero avivar pessoas, eu quero fazer um crescimento nessa igreja, eu quero fazer coisas extraordinárias na sua casa. Mas cadê aqueles que estão atentos à minha voz? Cadê aqueles que estão dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu tomo posse? Teve pessoas que receberam dons aqui tempo atrás porque tomaram posse. Tem pessoas que receberam milagres aqui porque tomaram posse. Tem pessoas que têm experimentado curas e deram testemunho no grupo da igreja porque tomou posse de uma oração. Não pare de lidar com as coisas como se fossem naturais. Elas não são, são espirituais. Deus está falando todo momento com a sua igreja. Deus está falando com você. Então aproprie-se das palavras proféticas que são liberadas na sua vida. Aproprie-se da voz suave no seu coração. Essa voz não vem de você, essa voz é o Senhor que está falando com você. Não é coisa da sua cabeça, presta bem atenção. É o Senhor que está falando com você. E se você obedecer, dizendo: Senhor, eis-me aqui, o milagre vai ser instantâneo. Vai ser no seu corpo, vai ser na sua alma. Aquela mulher com a alma abatida, aquela mulher sem esperança, sem alegria, sem amizades, porque a enfermidade era algo que trazia repulsa nas pessoas. A enfermidade era sinônimo de alguém pecador, de alguém que não poderia ter amizades, alguém excluído da sociedade. As mulheres já eram excluídas, ainda mais enferma como ela era. O lugar que ela ficava no culto não é um lugar de destaque, era sempre no lugar que as mulheres ficavam. E se ela fosse doente, era mais ainda para trás. Era uma vida de canto, de exclusão, de angústia, de solidão. Assim está a alma de muitas pessoas, uma alma sempre angustiada, sempre fica se escondendo, se esquivando, achando que Deus não vai fazer, achando que não pode, com um olhar de vitimista. Senhor, eu não consigo, eu não posso. Tudo bem se ela entende isso, mas nunca retroceder. Senhor, eu não consigo, eu não posso, mas o Senhor faz na minha vida. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco é que eu sou forte, aleluia. Então eu estou aqui disponível para ser usado. Chega de viver uma vida como aquela mulher vivia. Sempre quando dá algum problema, afasta das pessoas, fica trancafiadas, trancadas, excluídas, não tem relacionamentos, não tem amizades. Olha para cá, Deus está falando com você hoje. Levante a sua cabeça, olhe para o alto, que de lá vem o seu socorro. Mude a sua postura. Você não é escravo. Você não é escravo, você é livre. Você foi liberto, você é filho amado, você tem acesso aos céus, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Amém. Tudo você pode naquele que te fortalece. Deus, Ele é com você, Ele vai respaldar suas palavras.
Ele vai dizer sim quando você orar, quando você profetizar. Ele vai confirmar isso para que o nome dele seja glorificado. Presta bem atenção. Deus é o mais interessado em fazer milagres. Deus é o mais interessado em curar pessoas, em salvar pessoas. Deus quer fazer um avivamento nesses dias. Mas cadê homens e mulheres que estão aqui dizendo: Senhor, eu estou disponível, eis-me aqui, faz através de mim, mude a sua postura, olhe para os céus, você é filho de Deus. Como estão entendendo a pregação? O Senhor te libertou, você é livre. Tem gente que está no jugo ainda do pecado, encurvadas. Até hoje o alvo do diabo é abalar a base da vida, a coluna. Quantas famílias que são a base da sociedade hoje estão em conflitos, não tem mais alegria nas casas, filhos brigando com pais, casamentos problemáticos, sempre uma palavra ácida, uma palavra, negativa, uma palavra que traz morte, que machuca, que fere, porque é a base da família, o que sustenta a sociedade. A base, o homem é a base da sua casa. Quando os homens estão desanimados, cheios, sem esperança, não acredita mais naquilo que o Senhor pode fazer, estão sempre como vítimas, não assume o seu papel de homem cheio do Espírito, que governa a sua casa, que provê, que é um pastor na sua casa, que prega o evangelho para os seus filhos, que ensina a sua esposa, que fala na vida dela uma palavra de Deus. É a base do homem, a coluna da casa. A família, o homem, a igreja é a coluna, é a que sustenta essa sociedade. O mundo só está aqui até hoje porque a igreja está aqui. Só existe o mundo por causa da igreja. O dia que a igreja sair, tudo vai acabar, pode ter certeza. Tudo vai acabar. É a igreja que está no coração de Deus, é a base. Mas o diabo está agindo lá. É onde que comanda tudo, dá os comandos para o corpo. É a base, talvez é a sua mente que está aprisionada, que não acredita mais, que está cauterizada, que não sonha mais. Hoje é dia de libertação, hoje é dia de mudança, hoje é dia de você voar, de ser livre. A coluna da igreja são a liderança, e o diabo tem atacado a base, mas glória a Deus porque já endireitou novamente. A coluna da igreja, são a liderança, mas sempre é o alvo do diabo, sempre será o alvo, lembre disso. Mas glória a Deus porque nós somos uma igreja cheia da revelação, onde tem homens e mulheres apaixonados, aleluia. Então tudo isso é espiritual. Não olhe como algo natural, não veja que é comum, não é espiritual. Há problemas de relacionamento, problemas conjugais, problemas da sua casa, problemas da sua família, no seu trabalho. Qual que é a origem? É espiritual. Os conflitos, os problemas, as discórdias, as rebeliões, as desavenças, a fonte é de onde? É espiritual, atacando a coluna, a sustentação. Charles Spurgeon diz: Satanás levou 18 anos prendendo aquela mulher, trancando ela com correntes e cadeados, mas em menos de 18 segundos Jesus curou e desfez as obras de Satanás. Aleluia, aleluia. Então fica livre dessa enfermidade, seja livre desta angústia, seja livre dessa depressão, dessa tristeza. Terceiro e por último, primeiro Jesus chama, depois ele endireita. Primeiro a palavra diz, primeiro ele a viu, depois ele a chamou, depois endireitou.
O Senhor primeira coisa, Ele viu você. Ele está vendo o seu problema. Ele está vendo cada detalhe da sua vida. Ele está vendo o seu choro pela madrugada. Ele está vendo os remédios que você toma, e que não são poucos, são muitos, lidando com a pressão alta, lidando com os problemas. Deus está vendo tudo isso. Mas Ele chamou você assim mesmo. Mesmo com os seus problemas, mesmo com as suas falhas, mesmo com o que você está lidando, Ele chamou você para fazer parte de uma obra celestial. Ele chamou você independentemente dos seus problemas. Depois que Ele te chama, Ele endireita. Quantas pessoas não são batizadas porque querem endireitar primeiro, para depois atender o chamado? Ah, pastor, deixa eu parar de fumar primeiro, deixa eu parar de beber primeiro, depois eu batizo. Não, ele está querendo endireitar o que não dá para endireitar. Ele está querendo mudar o que não dá para mudar. Primeiro o Senhor viu, depois Ele chama, Ele mesmo endireita, Ele mesmo transforma, Ele muda. Preste bem atenção, para que a mudança aconteça, você precisa de atender o chamado do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Quando Ele dizer vem, vá até Ele. Ele está chamando você. Cada manhã, a cada dia, Ele está chamando você para uma intimidade. Ele está chamando você para um nível mais profundo de relacionamento. Ele está chamando você para estar com Ele, sem pressa. Todos os dias esteja com Ele, atende o chamado dEle. Algo pesado também, mas Charles Spurgeon diz outra coisa. Ele disse que se as nossas realidades internas fossem mostradas externamente, talvez, ao você olhasse para o seu lado, você veria um cadáver gelado, alguém cego, alguém encurvado, ou pessoas mudas no ambiente que nós frequentamos. Pesado, né? Forte. Mas talvez é o retrato de muitas pessoas internamente. Internamente estão assim, cegas, não conseguem andar, paralisadas, cheias de correntes, frias. No seu trabalho tem gente morta, mas é espiritualmente. Para Deus elas são como um cadáver gelado, frias, mortas, sem vida, sem esperança. Mas Deus chamou você para estar lá, para mudar essa situação. Deus colocou você lá para mudar essa realidade. Quantos entendem isso? Quantos respondem a um chamado de Deus aqui? Primeiro Ele viu, depois Ele te chama, para depois mudar. Falta só um pouquinho para mudar. Só vem, só atende o chamado. Ele está chamando você para o ministério, Ele está chamando você para responder esse chamado, Ele está chamando você para voltar para o lugar que você não deveria ter saído, o lugar que Ele te colocou. A hora que você voltar, as coisas vão se endireitar, as coisas vão voltar ao normal. Fique de pé em nome de Jesus. Qual área da sua vida que está encurvado? Em que área que você não consegue andar corretamente? Qual área da sua vida hoje? Levante a sua cabeça. Talvez tem pessoas que nem conseguem olhar mais no seu rosto, porque está encurvado. Não dá nem para olhar mais nos olhos, porque é um olhar de condenação, de culpa. O Senhor te ama, Ele te ama, e não há mais condenação sobre você, não há mais culpa. Você é filha amada, você é filho amado. Ele tem prazer em você por causa de Jesus. Ele não quer que você vive uma vida olhando para baixo. Ele quer que você olhe para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Talvez o que você precisa de dizer é: Senhor, põe a tua mão na minha vida. Jesus, põe a tua mão no meu casamento, põe a mão nos meus filhos, põe a tua mão na minha empresa, põe a tua mão na minha saúde. E você vai ver tudo voltando ao normal.